Olá, sejam bem-vindos ao Trad Talk, o mais novo podcast de tradução com vídeo. Estamos aqui na nossa primeira gravação, nossa primeira entrevista do Trad Talk com a Sofia Pulice. A maior parte das entrevistas será gravada durante o congresso da Abrates, que será na semana que vem, então a gente está aqui fazendo um primeiro episódio antes do congresso. Bom, vamos lá então. A Sofia Pulice, ela é tradutora, ela traduz do inglês e do espanhol para o português, tem mais de 10 anos de experiência, traduz as áreas de especialização dela são hotelaria, turismo, yoga e espiritualidade. Ela já traduziu 2 livros, é formada em hotelaria, é mestre em linguística aplicada e é formada também em business e marketing, tudo na Austrália. É credenciada pela NAAT, Associação da Austrália, e pela Abrates. Seja bem-vinda, Sofia. Obrigada, Carol, por me receber, por me convidar para estar aqui e falar. Um prazer. Imagina, o prazer é todo meu. Eu que agradeço por você ter aceitado e se disponibilizado de vir até aqui no meu home office. Legal. Bom, mas me conta mais um pouquinho então. Você disse que traduziu 2 livros. Como que foi isso? Isso foi bem mais no começo da minha carreira, né? Eu traduzo desde 2006 e aí acho que em 2007 foi o primeiro livro. Foi um livro sobre sake, a bebida japonesa, chama Sake para Iniciantes e Iniciados. É um livro básico sobre os detalhes, né, de fabricação de sake, os tipos de sake e alguns conhecimentos básicos para iniciantes e iniciados. O outro livro, se não me engano, foi traduzido em 2009, sobre simbolismo maçônico, chama Alguns Aspectos Profundos do Simbolismo Maçônico, e também foi bem interessante. Assim, os 2 livros foram bem interessantes porque sake, eu não só gosto da bebida japonesa, mas tem uma ligação com o Japão. Meu pai viajou para o Japão quando eu era bem pequena, então eu tenho uma coisa assim com o Japão. E o simbolismo maçônico, meu irmão é maçônico, né? Ele faz parte da maçonaria, então também os 2 têm uma ligação assim um pouco comigo, com a minha vida. Então, que legal! Bem legal. E seu irmão é daqui de Rio Claro? Não, de Destalvado. Olha, não, porque aqui em Rio Claro a gente também tem uma cultura muito forte da maçonaria, sim, né? Legal. Que bacana, são 2 assuntos bem diferentes, bem diversos. Quando eu até peguei e falei, nossa, é bem diferente, mas vamos lá, eu aceito o desafio. Que legal. E além disso, então, você é formada em hotelaria, em linguística aplicada, em business e marketing, tudo na Austrália. Me conta mais sobre isso. Eu comecei a estudar hotelaria no Brasil, fiz 2 anos, aqui na época na verdade era só tecnólogo, não existia o curso completo bacharel, né, no Brasil, de hotelaria, era só tecnologia. Então eu fiz os 2 anos, mas a faculdade que eu fiz, que foi o Senac, tinha um acordo com uma faculdade lá na Austrália, então a gente podia transferir o curso para lá. Então foi a primeira experiência que eu tive, né, para terminar o bacharel. Então eu completei os 2 anos aqui, transferi para lá e fiz o bacharel lá. E imediatamente já me apaixonei pela Austrália e gostei muito do ensino australiano. Eu acho bem interessante, bem completo, motiva o aluno a falar, a pensar, mais do que aqui no Brasil, que você tem aquele ensino que o professor fala, o aluno absorve. Sim. Lá é um ensino mais que você tem que dar sua opinião, tanto na sala de aula quanto nos trabalhos, né? Você tem uma voz. Então, isso eu achei bem interessante. Eu acabei voltando para lá depois para fazer o mestrado. Então, também isso daí escolhi fazer lá. Então não foi logo em seguida? Não foi em seguida. Foi o mestrado em linguística aplicada, foram 7 anos depois. Aí já foi quando eu já era tradutora. Aí eu escolhi, né, fazer um mestrado porque eu queria ter um background mais teórico, assim, para poder aplicar na tradução. Entendi. Então aí depois eu voltei para lá. Que legal, que bacana.
A gente já vai falar um pouquinho mais então sobre a sua experiência, o seu início de experiência na tradução, né? Porque até agora, além do mestrado em Linguística Aplicada e os 2 livros, Sim. a gente não sabe muito bem aonde que foi que surgiu a tradução. Exato. Mas você é credenciada então pela ANAAT, que é a Associação da Austrália, e pela Abraxas, que é a nossa Associação Brasileira. Qual que é a principal diferença então entre os 2 credenciamentos? Eu acho que bom, primeiro assim, a profissão aqui no Brasil não é regulamentada, né? Então, assim, qualquer um pode ser tradutor. A ANAT, ela é uma associação de credenciamento. Então, na Austrália, para você ser tradutor, você precisa ser credenciado pela ANAT. Então, até as agências de tradução, eles não contratam, não pegam o tradutor se ele não tiver o credenciamento da ANAT. Então, lá é mais regulamentado, um pouquinho mais fechadinho. E, além disso, com o credenciamento, sendo credenciado pela ANAT, você pode traduzir documentos oficiais, tanto para o governo, os documentos para a imigração, todos os documentos oficiais o tradutor credenciado pela ANAT faz. Como se fosse um juramentado, não um tradutor público. Tradutor público. Então também tem isso. Mas mesmo as traduções livres, revisão, assim, o credenciamento pela ANAT, as agências, né, as empresas sabem que se você é credenciado, você tem um certo nível de qualificação e de qualidade que te torna um profissional. Então, a diferença principal é essa. E é uma associação puramente de credenciamento. Eles promovem alguns cursos, mas não é uma associação que nem a Abraxas, que é mais ampla, promove mais eventos, tem essa coisa de também promover benefícios para os inscritos, né, para os credenciados. Isso eles não fazem, então é essa a diferença. Entendi, que legal, né? É bom. Pra mim também diversifica um pouco, porque estando aqui no Brasil eu tenho uma visão e quando eu tô na Austrália eu também tenho uma outra visão. Legal. Bom, então agora conta um pouco pra gente como que você começou a trabalhar como tradutora, Sofia. Sim, é uma história interessante, né? Porque eu meio que faço o caminho inverso de muitas pessoas, né? As pessoas se formam em tradução e aí vão trabalhar. E eu fiz o caminho contrário, né? Me formei em outras coisas, trabalhei em outras áreas e aí caí para tradução. Mas quando eu me formei em hotelaria, trabalhei na área e numa das empresas para a qual eu trabalhei, que era uma empresa de sistemas de gerenciamento hoteleiro, então eu fazia treinamento nos hotéis e tal, eles precisavam traduzir o sistema para o português. E aí eu automaticamente aceitei e foi me dando bem. Foi uma coisa meio natural saber lidar com a localização das coisas e também entender os botões, que se eu escrevesse alguma coisa muito grande no sistema não ia aparecer. Então, assim, foi natural e a gente acabou até montando uma equipe que eu meio que coordenava. Que éramos 3 pessoas, eram 3 turnos, era uma coisa bem assim. Mas eu ainda não tinha ideia de tradução, nem sabia que existia faculdade, eu não tinha a menor ideia. Aí eu fiquei descontente com a hotelaria, saí da área, não sabia o que eu queria fazer e fui trabalhar como assistente administrativa numa empresa. Para ver, né, para decidir, ter um ano aí de sabático, né, um gap aí para eu tentar entender o que eu queria fazer profissionalmente. E aí nessa empresa também os diretores, o presidente eram também de fora, então eu tinha que traduzir muita coisa para eles, precisava traduzir matéria de jornal, e-mail, um monte, né, de comunicação. Isso foi depois que você voltou para o Brasil, então? Isso depois que eu voltei para o Brasil, isso foi em 2005, esse ano. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, mas eu gosto mais de traduzir do que fazer qualquer outra coisa nessa empresa, sabe? Eu tinha que parar de traduzir ali para fazer alguma outra coisa, eu ficava meio desesperada, eu quero continuar traduzindo. E aí eu comecei a pesquisar e vi que tinha um universo de tradução, que tinha faculdade, que tinha um monte de coisa, né? Aí eu saí dessa empresa e comecei a fazer curso de tradução e intérprete na Unibero. Eu fiz um ano lá e fiz um estágio numa agência de tradução para eu entender como funcionava. Sim. E aí o estágio durou pouquinho, acho que durou 2 meses, eu saí e resolvi já trabalhar como freelancer em casa. Que legal. Aí foi assim. Legal. E aí foi também quando você decidiu fazer a linguística aplicada? Foi ao mesmo Não, tempo? isso foi mais tarde, né? Eu fiz um ano do curso na Unibero, aí a Unibero foi comprada pela Anhanguera e aí mudou e eu achei que a qualidade do ensino mudou muito, não era o que eu estava buscando, eu acabei trancando a matrícula.
Isso foi em 2006. 2006, quando, né, foi que eu comecei e também tranquei a matrícula, 2007. Aí eu trabalhei mais uns anos e aí eu sentia, apesar de ser tudo muito natural para mim a tradução, eu sentia que faltava embasamento teórico na minha profissão, assim, porque eu não tinha muito, assim, as pessoas às vezes, né, cliente às vezes perguntam, mas por que tá traduzido assim e tal? Eu sabia que aquilo estava certo, mas eu não conseguia dar uma perspectiva teórica daquilo, tá assim porque é assim, tá assim, não sabia, né? Eu falei, preciso fazer um curso então. Aí em 2009 eu decidi fazer, eu queria ter feito aqui no Brasil, busquei, mas eu não queria fazer graduação também, de novo, fazer 4, 5 anos. Aí eu busquei algumas universidades para fazer pós-graduação. Mais uma desculpa para voltar para a Austrália. Não, mas isso eu até busquei aqui antes no Brasil. Mas aí as faculdades não me aceitaram para fazer pós-graduação porque eu não tinha graduação em letras, em tradução nem nada. Eles falaram, não dá para você fazer. Eu falei, bom, então eu vou para a Austrália porque lá a perspectiva deles é diferente. Se você comprova que você já trabalha na área, que você tem um encaminhamento já, isso é mais do que suficiente, mais do que uma graduação, né? Entendi. E aí eu fui pra lá. E eles não tinham curso de tradução inglês e português, eles só tinham inglês com outras línguas. Sim. Então não dava para me matricular num curso num mestrado de tradução. E aí eu vi o programa de linguística aplicada, que tinha bastante coisa teórica que eu estava buscando. E eu falei, legal. Deu certo. Deu certo. Deu super certo, porque daí chegando lá, ainda eu conversando com a coordenadora do curso, falei pra ela que a minha primeira opção era tradução. Ela falou, então monta a sua grade, pegando as matérias genéricas do curso do mestrado de tradução, você joga pra sua grade. Então eu acabei ainda fazendo matérias do curso de tradução. Fiz teoria da tradução e interpretação, fiz técnica de tradução e interpretação, que era tudo curso, né, as matérias teóricas. Que legal! Então no fim foi... deu tudo certo até de você combinar matérias que a universidade oferecia. Exatamente. Que legal. E o Business Management veio quando depois disso? Depois também. Aí eu fiz, o mestrado eu fiz 2009, 2010, o Business Management eu fiz 2003, 2004 também, que também veio para integrar essa coisa. Bom, agora eu já sou tradutora, estou bem estabelecida, mas ainda falta uma parte de gerenciamento, uma parte, né, de marketing, saber um pouco lidar com o cliente, então também aproveitei que eu já estava lá na Austrália e já me coloquei no pacote. Não, é ótimo, eu acho que isso é legal porque muita gente, muito tradutor freelance, não pensa que é um negócio, né? Pensa que é apenas traduzir, né? Que você não precisa fazer nada mais além de traduzir. Você precisa gerenciar todo o seu negócio. Então, foi importante para você? Agregou bastante valor? Nossa, agregou muito. E assim, até agora como eu tô completando 10 anos de carreira, eu tô fazendo um post para colocar no meu blog de 10 dicas de coisas que eu aprendi, que eu, né, gostaria de passar para as outras pessoas. Vai sair o mês que vem, então todo mundo pode ficar de olho. E uma das dicas é isso, sabe? Entenda que você é mais que um tradutor freelancer, né? Você é contador, você tem um negócio por trás, você tem um monte de coisa que você precisa saber, sabe? Achar que quando você está começando, você vai sentar, traduzir, mandar a proposta para o cliente, traduzir e acabou o seu trabalho, isso não é, né? Então envolve muito mais coisa, até para você gerenciar o seu tempo, né? Porque não é assim... Tudo que você está fazendo, se você tem 8 horas de trabalho no dia, você tem que deixar algumas horas para fazer outras coisas, além de traduzir, né? Sim. Fazer todo esse gerenciamento por trás ou durante a sua semana. Então, eu acho que é sempre válido. Eu acho que sempre, todos os cursos que eu faço, que eu busco, são sempre válidos, sempre agregam alguma coisa. Que bom, é legal, é bem bacana isso, você ter essa ideia também de ter o business management só como um, né? Sim. Também atrelado à carreira de tradução. Sim, exato. Legal. Bom, mas o motivo da Sofia estar aqui hoje não é bem esse, né? A gente só estava fazendo mais uma introdução. Na verdade, eu acho que seria interessante, eu acredito que seja interessante ela falar um pouco sobre como foi fazer o caminho meio que inverso das pessoas normais. Não sou normal. Não, a maioria das pessoas, talvez até não a maioria das pessoas. Deixa eu me explicar. Normalmente as pessoas entram na tradução e depois escolhem a especialização ou a especialização escolhe o tradutor, como é no meu caso. No caso dela foi o contrário. Ela começou com uma área, começou a estudou turismo e depois entrou para a tradução e aplicou então o que ela já sabia e agora a yoga, que é um interesse, um assunto de interesse para ela,
também aplicar a tradução. Então, como é esse caminho inverso de aplicar áreas de interesse até áreas de conhecimento na tradução? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, eu acho que assim, se você tem interesse por alguma coisa, se você já estudou alguma outra coisa fora da tradução, é óbvio que então você tem um conhecimento maior, não vou dizer melhor ou pior, mas maior do que o resto da população ou os outros tradutores. Então, para mim faz muito sentido eu pegar esse assunto e desenvolver mais. Porque a gente sabe que a especialização, você tem que cada vez mais estar se aprofundando mais. Não só porque a área muda, tem novos termos, né, outras coisas surgem dentro daquela área. Então, assim, se você já conhece a área ou você tem um interesse pela área, se você tem interesse, quer dizer que você já conhece um pouco, você já está um pouco aprofundado. Então, para mim faz muito sentido você se jogar de cabeça nisso que você já sabe. Então, quando eu comecei a trabalhar, na verdade, eu trabalhava com um pouco de turismo e hotelaria, porque eu tinha até os clientes, a empresa onde eu trabalhei acabou virando meu cliente, né, para traduzir o sistema. Depois um hotel 5 estrelas também era meu cliente, acabou virando cliente de tradução. Mas eu passei por algumas outras áreas, fiz farmacêutica por muitos anos e tal, e aí eu entendi, com a ajuda também de uma colega nossa, uma amiga minha, profissional ótima, que é a Verônica Colasanto, ela também falou, mas por que você não vai e se especializa em turismo e hotelaria, sabe? Eu falei, nossa, é verdade, né? E aí eu comecei a moldar mais isso, buscar mais isso, e o negócio fluiu, sabe? E a mesma coisa com a yoga, porque eu tenho interesse, eu estudo há anos pessoalmente, né, assim, e pratico, então por que não, sabe? Foi integrando e as coisas aparecem, porque daí quando você faz o trabalho, você já tem meio caminho andado de conhecimento, de entendimento do que é, de como funciona. Sim. Então eu acho que vale a pena. Então mesmo as pessoas que são formadas em tradução, eu aconselho isso, buscar aquilo que gosta, o interesse que tem, para ver, né? De repente essa pode se tornar a sua área de especialização. E você, depois que você teve esse clique dessa, né, sua amiga falou para você procurar mais a área de turismo, então, você chegou a procurar clientes de turismo diretamente? Como que foi essa transição? Eu cheguei a trabalhar com alguns hotéis aqui no Brasil, mas eu acho mais fácil por agência, no fim das contas. As agências têm muito contato, principalmente porque na hotelaria, né, assim, e no turismo tem muita coisa internacional, global, né? As redes são internacionais, então eles buscam geralmente agências maiores que podem atender esse universo deles global. Porque é difícil, eu trabalhei, por exemplo, esse Hotel 5 Estrelas que eu trabalhava bem no início, eles fazem parte de uma rede, mas eu trabalhava só para eles aqui. Quando eu trabalho para uma agência, eu acabo atendendo todos os outros hotéis da rede também, entendeu? Então acaba abrangendo um pouquinho mais. Entendi. Mas assim, eu não sei, eu tive um pouco de sorte com tradução, porque as coisas foram fluindo muito sempre bem, assim, sabe? A partir do momento que eu decidi focar na tradução, na especialização, as coisas foram aparecendo. Então, eu acho que sempre faz sentido, assim, né? Que nem você joga tênis, mas tênis, quem sabe? Você poderia um dia pensar, sabe? Não, mas eu acho que você já tem um interesse e começa, não tô falando que você vai ser, mas assim, é só como um exemplo, sabe? Sim, de repente claro. Isso pode ajudar. Legal, bem legal. Bom, mas um dos motivos que a gente tá gravando com ela hoje, não na semana que vem, durante o congresso, é porque ela não vai estar no congresso. Porque na próxima semana ou essa semana? Não, daqui duas. Daqui 2 semanas, logo depois do congresso, ela vai voltar pra Austrália. Pensa numa menina que gosta da Austrália, né? Ela vai, mas dessa vez ela vai fazer um curso, né, Sofia, de yoga. Isso mesmo, Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Bom, realmente é uma pena não poder participar do congresso, isso é assim, um dos meus maiores pesares, mas vou estar uma semana antes de viajar, então eu realmente tenho que focar nessa mudança, porque na Austrália esse curso dura 3 anos, é um curso de formação em yoga, então eu tenho bastante coisa para me programar para essa mudança, né? Acho que com tudo isso que a gente falou, dessa formação, fazer hotelaria, fazer linguística, fazer business e marketing, como o yoga faz parte da minha vida pessoal e também eu estou integrando o yoga no trabalho, eu achei que fosse providencial que eu estudasse yoga, entendesse mais sobre o universo do yoga para eu poder trazer isso também para a tradução, né?
Muitas pessoas me perguntam, mas você vai virar professora de yoga, você vai abandonar a tradução? Eu falei, não, acho que eu não vou abandonar a tradução nunca, a tradução já faz parte da minha vida, são 10 anos, não vou largar isso agora, não, né? Não faz o maior sentido, eu amo o que eu faço, mas eu queria realmente trazer isso mais e mais para a profissão, né? Seja para trazer os benefícios profissionalmente, né? Como a gente até colocou no seu blog, ou para me trazer esse outro conhecimento que vai me ajudar a traduzir melhor e ter mais insights na hora da tradução. Então, vou para mais uma jornada. Unir o útil ao agradável, Exato, né? Você pode fazer um curso sobre o que você gosta de fazer, praticar e entender mais para poder traduzir na área também, exatamente, né? E além de aprender muito também para aplicar no ambiente de trabalho. São várias eu só vejo vantagem, na verdade. Exatamente. Além de ser na Austrália. Além de ser na Austrália, exatamente. Mas isso também acho que fica de repente de conselho, de dica para as pessoas, sabe? Se tem uma área que você se especializa ou que você tem interesse, vai aprender mais sobre ela, sabe? Por que não estudar? Você não precisa se tornar aquilo, se tornar aquele profissional, mas o conhecimento que você vai ter, com certeza vai ter um benefício na sua tradução. Então, eu acho, isso pra mim, assim, faz muito sentido e eu acho que eu sou quem sou hoje 10 anos depois porque eu trouxe tudo isso pra profissão. Com certeza, com certeza. A Sofia mencionou, e eu esqueci de mencionar também no começo, que ela, esse mês, agora em maio, este mês que a gente está falando, ela escreveu pro blog, pra quem ainda não conhece o blog, tá entrando agora no YouTube, o meu blog chama Carol's Adventures in Translation, eu vou colocar na descrição do vídeo. Todo mês eu tenho convidados, no dia 10 de todo mês eu tenho convidados que escrevem sobre assuntos diversos relacionados à tradução. Este mês a Sofia foi a convidada e ela falou sobre yoga. É um post super legal, bacana, tá em inglês, né, Sofia? Tá em inglês, super gostosinho, tanto para iniciantes quanto para avançados já na prática da yoga. Então vale a pena vocês darem uma olhadinha lá e lerem. E quem sabe mais pra frente ela não faz outro post, né? Vamos ver, as ideias tem, né? Pra post, o ano passado eu quis dar um workshop de yoga para tradutores, acabou não acontecendo, mas vai acontecer, tá aí nos planejamentos, quando for a hora certa vai acontecer. A gente ela dá essa oficina na próxima vez que ela voltar pro Brasil, eu tô louca também pra fazer essa oficina. Vamos programar. Quem sabe pro congresso do ano que vem, tá? Quem sabe. Né? Legal. Bom, muito bacana, foi um prazer recebê-la. Ser a primeira a entrevistar a cobaia do Traditório. Eu espero que tenha ido de cobaia. Sim, a conversa foi muito agradável, eu adorei recebê-la no meu home office, na minha casa e no Traditório. Nossa, é uma honra tudo isso, imagina. Eu tô indo daqui a pouco, né, saindo do Brasil, é uma honra poder participar. 2 semanas antes, tá aqui, participar de tudo isso. Obrigada por você ter dedicado um tempinho também nessa loucura pré-viagem. É ótimo dar um break e ter essa troca e poder passar alguma coisa para as outras pessoas. Obrigada, Sofia. Obrigada a todo mundo por ter ouvido a entrevista de hoje. Até a próxima. Legal. Eu vou dar uma parada só. Você tá toda vermelha. Eu tô normal. Eu falei assim, não, deixa. Pelo amor de Deus, vai também ter um ataque aqui. Não tenho, porque eu tô nervosa. Eu tenho uma amiga também que ela começava vermelha aqui assim, ia subindo, mas eu falei, não, deixa eu só confirmar se ela não vai me ter. Não vou, pode ficar tranquila. Mas tá parecendo que eu tô super vermelha aí, que nem um peru? Não. Acho que não, sabe por que tá desse lado. Primeiro surgiu aqui. Aí eu falei, não, tudo bem, não vai aparecer, então daí ela não vai ficar se sentindo mal depois, né? Mas aí como apareceu, foi piorando. Eu falei, não, acho melhor falar com ela. Eu ia falar outra pergunta, esqueci. Por que você tá vermelha? Não, eu quase parei você no começo porque meu sobrenome é Pulice, né? Pulice. Mas eu corri no final. Ai, gente, que horror, não acredito.